que nos acompanham pela internet. Nunca nos foi tão estranho fazer uma palestra em que não há a presença física de vocês, mas também em nenhum outro momento nós conseguimos sentir tão profundamente como nós sentimos hoje a presença da espiritualidade que aqui se encontra para nos acompanhar na noite de hoje. E nós fazemos um convite que transcenda a conexão pela via internet e que seja uma conexão em que nós possamos nos estabelecer uns com os outros, apesar da distância física, porque a doutrina espírita vem nos dizer que o pensamento é essa onda que nós emitimos movida pelo nosso sentimento e que ele pode chegar a lugares inimagináveis se de fato nós estivermos propostos a movimentar essa força. E é por isso que nós pedimos que nós possamos, enquanto seres que acreditam na força do pensamento, nos unir na noite de hoje para assim direcionarmos as nossas reflexões. E nós também rogamos a espiritualidade que nos acompanha, nós rogamos a espiritualidade desta casa, que possa nos iluminar nas nossas reflexões, porque nós que aqui falamos também somos seres humanos. E por ser um ser humano, também sentimos os impactos que nós todos, enquanto humanidades, estamos vivendo. E é por isso que nós precisamos, todos nós, desse suporte, desse apoio, dessa espiritualidade que se propõe a nos conduzir enquanto seres humanos aqui na Terra. Porque, de fato, o momento que nós vivemos, nós estamos com um sentimento muito intenso de que estamos passando por um marco na história da humanidade e um marco na evolução do planeta Terra. Não são os analistas que dizem, não são os estudiosos, não são os cientistas, mas nós sentimos em nosso coração de que a mudança começa a se instaurar, de que a velha vida em que nós levávamos necessita agora de uma reformulação e de que o mundo como era antes, talvez nós não consigamos mais olhar para ele da mesma forma. E é por isso que nós precisamos pensar e refletir sobre o nosso papel enquanto cidadãos e enquanto espíritas cidadãos, a partir do momento em que nós, mesmo não nos auto-intitulando espíritas, mas a partir do momento em que nós nos dispomos a conhecer o mínimo da doutrina espírita, a conhecer o mínimo do pensamento de Jesus, nós já temos a responsabilidade perante os nossos atos em relação a nós mesmos e às outras pessoas. Para iniciar o nosso pensamento da noite de hoje, nós vamos voltar a um conceito em que Sigmund Freud, o pai da psicanálise, trabalha, que é o da ferida narcísica, em que ele vai dizer que a humanidade já passou por momentos em que seu narcisismo foi muito ferido. Por exemplo, na Revolução Copernicana, em que Copérnico e Galileu tiram a Terra do centro do universo e colocam o Sol como centro do universo, para Freud, aquilo foi um grande rompimento do narcisismo da humanidade, que o ser humano antes, enquanto a Terra estava no centro do universo, acreditava que ele, ser humano, era o centro do universo. Mas aí a ciência veio e disse que nós não somos tão centro do universo assim. Para ele também, o saber que ele criou, a psicanálise, a partir do momento em que ele fala da presença do inconsciente, enquanto essa instância psíquica que existe em nós e que nos habita e que às vezes nos faz sair do controle, também era uma ferida narcísica a partir do momento em que nossa consciência não era o centro do nosso psiquismo, de que existia outras coisas aí em nosso psiquismo que nos tiravam do controle, que nos fazia falar outras coisas que nós não gostaríamos, que nos fazia agir coisas que não agir de uma maneira que não gostaríamos.
E pensando nessa ideia da ferida narcísica, dessa tirada do homem como centro de tudo, nós pensamos no momento atual em que nós estamos vivendo. Que nós, já com os avanços da ciência e tecnologia, nós com o nosso orgulho, com a nossa vontade humana de ser Deus, nós já nos achávamos muito invencíveis. Apesar de haver os conflitos, nunca foram conflitos tão difíceis que nós não conseguimos resolver. Nossa ideia de que nós éramos invencíveis, de que nós éramos onipotentes, de que nós tudo podíamos, está sendo paulatinamente quebrada. E o nosso narcisismo e o nosso egocentrismo, a cada dia, vem sendo cada vez mais ferido por um organismo minúsculo que nós não conseguimos ver, mas que está causando esse impacto todo em nossa sociedade. E essa é a época do nosso narcisismo ser ferido. Essa é a época de nós quebrarmos essa noção de que nós detemos todo o saber, de que nós detemos todo o poder, de que conquistar as coisas materiais é o que importa para nós, porque hoje, de fato, enquanto seres humanos, independentemente do nível social em que nos encontramos, independentemente das crenças religiosas, nos encontramos todos num grau de fragilidade psíquica em decorrência desses acontecimentos em que estamos vivendo. Mas se nós estamos feridos no nosso narcisismo, no nosso orgulho, no nosso egocentrismo, significa que nós precisamos fazer um outro movimento. Porque no movimento narcísico, se nós formos pensar numa generalidade da palavra, para além do conceito da psicanálise, o narcisismo quem é narcisista é aquele que apenas olha para si, que apenas olha para o próprio umbigo, que está apenas focado nos seus próprios interesses e, de fato, em momentos antes de toda essa conjuntura social se instalar, nós vivíamos em atitudes profundamente narcísicas, em que o que importava é o nosso salário, o que importava era o nosso trabalho, é o nosso prazer, é o nosso bem-estar. E muitas vezes, para alcançar tudo isso, nós precisávamos destruir o outro, eliminar o outro, aniquilar o outro, ficarmos cegos para aqueles que vivem junto de nós. Então, para conseguir o bem-estar e o sucesso do trabalho e do dinheiro, muitas vezes nós esquecíamos da nossa família, nós esquecíamos dos nossos amigos, porque o nosso real interesse estava voltado para o nosso próprio umbigo. E aí, tendo esse narcisismo ferido, sentindo que nós não conseguimos viver as coisas sozinhos, o que é que nós fazemos? Nós começamos a olhar para o outro. Então nós tiramos um pouco o olhar de nós mesmos e nós começamos a olhar para aqueles que vivem conosco, para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que há muito nós não olhávamos, que eram as pessoas da nossa família, porque nós estávamos numa rotina extremamente frenética e desajustada emocionalmente. E é isso que a ferida narcísica faz. Ela nos faz tirar um pouco do olhar de nós reconhecermos, num exercício de humildade, que nós não temos o controle de tudo da nossa vida, e assim começamos a reconhecer que sozinhos os nossos eus não conseguem enfrentar essas situações sozinhos, porque estamos feridos. E por isso nós precisamos nos sustentar, nos apoiando uns nos outros. E é por isso que esse movimento é tão importante. E o que é que isso tem a ver com as nossas reflexões? Porque no decorrer do nosso pensamento, entendendo essa questão de que nós estamos feridos enquanto seres humanos, nós vamos entendendo também que cada ação nossa, ela tem repercussão na vida do outro, não apenas repercussão na nossa vida. E é por isso que nós, refletindo sobre agora o cidadão, a cidadania, nós vamos dizer que o homem é um ser político. E muitas vezes quando a gente fala que o homem é um ser político, existe um certo impacto. Porque as pessoas dizem, mas eu não estou envolvido na política partidária, eu não sou um deputado, eu não sou o presidente da república, eu não sou um vereador, um prefeito, como é que eu sou um ser político?
né? E essa ideia, ela vem traçada por Aristóteles, que ele diz que o homem é um animal político, e ela vem sendo desenvolvida aí ao longo de muitos anos, para entender que toda ação que é política é aquela ação humana que repercute sobre outra vida humana. Toda ação pensada e direcionada que repercute sobre outra vida humana é uma ação política. E se nós participamos da sociedade, qualquer ação nossa vai ser uma ação política a partir do momento em que nós não vivemos sozinhos. Então, se vivemos em sociedade, nós somos seres políticos. E se pensarmos enquanto seres políticos, qual é o impacto da minha ação no meio em que eu vivo? Qual é o impacto de certa ação que eu irei tomar em relação à minha família? Qual é o impacto de certa ação que eu irei tomar em relação ao meu trabalho, em relação à minha cidade, em relação ao país em que eu vivo e em relação ao mundo em que eu vivo? Porque a doutrina espírita nos traz também uma ideia de que o mundo e o universo se encontram interconectados. E que não são apenas as nossas ações que influenciam umas às outras, mas também os nossos pensamentos. Eles vão nos influenciando e vão criando os ambientes que nós desejamos. Então, qual é o impacto da nossa ação no meio em que nós vivemos? Porque político, na origem da palavra grega, vem do grego polis, que é cidade. Então, político é aquele ser que vive na cidade. E é também que de cidade deriva também o nome cidadão. Mas cidadão não é apenas aquele que vive numa cidade, que mora numa cidade, mas é aquele que se propõe a pensar sobre sua ação na cidade. E quando a gente fala de ação na cidade, é ação em sociedade, é ação no meio em que nós vivemos. E para isso, a gente vai recorrer a um exemplo muito importante. E a gente depois vai entendendo o que é que isso tudo tem a ver com a cidadania enquanto ser espírita e nos momentos atuais. Nós vamos retornar à cidade grega de Atenas, em que foi o momento, cerca de 400 e poucos anos antes de Cristo, que Sócrates habita aquela cidade. E nós vamos precisar de recorrer a um texto muito importante para a filosofia, que é a defesa de Sócrates, em que Sócrates foi condenado pelos políticos da época, porque disse que estava corrompendo a juventude, a partir do momento em que ele vivia na cidade, nas praças, nos lugares, nas ruas. E ele utilizava-se de um método chamado a maiêutica, de perguntar às pessoas, porque ele acreditava que era perguntando que se iria descobrir a verdade que habita dentro de cada um de nós. E o papel dele, o papel político que ele assumiu, foi o papel de ser esse questionador. E rolava uma história na antiga Grécia, nessa época, em que foi se perguntar ao oráculo de Delfos quem era o homem mais sábio da humanidade naquele momento, e o oráculo respondeu que foi Sócrates. Então existia toda uma conjuntura que não queria que Sócrates vivesse ali na sociedade, porque ele estava incitando as pessoas a pensarem. Mas ele incitava as pessoas a pensar sobre a sua própria vida e sobre a sua ação na cidade e sobre a sua ação na sociedade. E ele vai dizer na sua defesa que ele se entregou à procura de cada cidadão da cidade de Atenas, para descobrir a verdade que havia dentro de cada uma dessas pessoas. E nesse mesmo texto, Sócrates vai dizer que ele não quis entrar na política partidária. Ele não quis, apesar de ter sido convidado algumas vezes a adotar uma postura política partidária dentro da cidade de Atenas, mas ele disse que não queria. Mas não foi porque ele não quis ser um político no sentido mais estrito da palavra, que ele não deixou de ter suas ações extremamente políticas na cidade de Atenas. Porque o objetivo de Sócrates era pensar sobre si mesmo, para assim agir com o outro. E quando a gente fala de que toda ação é uma ação política, significa que nós precisamos começar a pensar sobre as nossas ações que refletem na vida do outro. E era isso que Sócrates
propunha a fazer. Porque o cidadão não é apenas aquele que ocupa um cargo na política institucional, mas aquele que reflete sobre si mesmo. Porque ainda no texto da defesa de Sócrates, ele vai dizer que a vida sem exame não é uma vida digna de um ser humano. Então, Sócrates tinha uma vida extremamente ativa na sociedade. Sócrates não ficava trancado dentro de casa. Sócrates ele andava pelas ruas, ele conversava com as pessoas, porque ele podia fazer isso. Hoje nós precisamos restringir um pouco, mas nós precisamos entender que dentro da nossa casa é que a vida política começa. É dentro da nossa casa que nós vamos começar a entender que a nossa ação repercute na ação do outro, e isso a gente vai descobrindo desde bebê. Quando a gente chora, que a gente sabe que ali vai receber alguma coisa, o que é que a gente faz? A gente chora para, fulano está querendo alguma coisa, fulano está com fome, fulano quer a chupeta, fulano quer o brinquedo. Então a gente vai entendendo que se a gente fizer alguma coisa, vai ter um resultado, vai ter um impacto no outro. E assim a gente vai descobrindo o nosso papel político na vida de cada um de nós. E o que é que isso tem a ver com a doutrina espírita? E o que é que isso tem a ver com tudo isso que a gente está falando? Para isso, nós precisamos ir ao livro A Caminho da Luz. Um livro belíssimo em que o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, ele vai fazer um resgate da pré-história da vinda de Jesus. Ou seja, quais foram as condições da Terra que foram criadas para que Jesus, o Espírito mais evoluído que já habitou o nosso planeta, pudesse habitar aqui. E depois da vinda de Jesus, vem as condições para a vinda do Espiritismo. Então ele vai contar, numa história muito bonita e muito simples, essas condições que foram criadas para a vinda da Boa Nova e do Espiritismo. E Emmanuel vai dizer que antes da chegada de Jesus, existiram 4 grandes núcleos na sociedade antiga que foram responsáveis por trazer algumas ideias que iriam preparar o terreno para a chegada do Cristo. E esses 4 grandes núcleos sociais eram a Índia, a China, o Egito e a Europa. E a gente vai agora focar um pouco na China para a gente entender o que é um ser político na sociedade. Porque para Emmanuel ele diz que no livro A Caminho da Luz que a China é a civilização mais antiga das civilizações terrestres, em que eles tinham certos valores muito importantes que iriam preparar o terreno para a chegada do Cristo. E ele vai dizer que o problema da sociedade chinesa é porque a sociedade chinesa se isolou. Porque a sociedade chinesa acreditava numa ideia de que a evolução espiritual se dava pelo isolamento do indivíduo. Então é na China que muitos monges, quando entram no monastério e desejam seguir a vida monástica, muitas vezes o maior sonho deles para atingir o nirvana, para atingir esse estado de maior evolução espiritual, é se resguardar do mais alto cume de uma montanha sozinho, e que ali ele vai fazer suas meditações e vai chegar no mais alto grau de civilização espiritual. Na Índia também, com os samanas, que são pessoas que resolvem fazer os votos de pobreza e viver uma vida solitária, vagando pelo mundo, eles acreditavam que a partir da mortificação do corpo, a partir dos jejuns e das meditações que eles faziam sozinhos, muitas vezes, é que eles iriam atingir a evolução espiritual, que eles iriam alcançar a sua grandeza e a sua profunda conexão com Deus. Mas Emmanuel vai dizer que isso foi uma interpretação equivocada. Porque a civilização e o progresso, como a própria vida, como diz ele, dependem de trocas incessantes. O universo, na sua constituição maravilhosa, não criou nem sanciona leis de isolamento na comunidade eterna dos mundos e dos seres. Então, o que é que Emmanuel diz? Que a civilização e o progresso, elas só ocorrem porque existem as trocas entre os seres humanos. Porque só existe progresso, só existe crescimento, tanto civilizatório quanto crescimento espiritual, quando há intercâmbio,
Quando eu me encontro com o outro e o outro, enquanto espelho, me devolve o que eu preciso mudar. Quando eu me encontro com o outro e o outro, enquanto espelho, me mostra também aquilo que eu já conquistei interiormente. É no encontro, é na relação que a gente vai crescendo com o outro. E são esses samanas, esses monges, nessas práticas de ascetismo, de se afastarem do mundo, de negarem o corpo, de negarem os prazeres, de negarem uma vida na terra, que eles acreditavam que iriam crescer. Mas a Igreja Católica também, no início da sua constituição, eles acreditavam que era necessário uma vida de isolamento para atingir a santidade. Que para vencer a sociedade, que era fruto do pecado, era necessário se isolar, se afastar dela. Não poderia se ter contato com esse fruto do pecado que era a sociedade, porque o homem corrompido, nas histórias de Adão e Eva, ele teria que viver isolado para que ele conseguisse, de fato, se conectar com Deus. Então se criou uma ideia, e uma ideia que é difundida socialmente, de que a evolução espiritual está ligada ao isolamento, ou seja, para eu crescer espiritualmente, para eu me conectar com Deus, eu preciso me afastar de tudo, eu preciso de me afastar da vida na terra. E é por isso que as freiras viviam nas clausuras, mas hoje, como tudo muda e como tudo evolui, hoje nós já vemos que os líderes e os sacerdotes da Igreja Católica, que os monges, que as freiras, já entram em muito mais contato conosco na sociedade, porque se começa a pensar que, de fato, e é uma grande ilusão pensar que a nossa evolução enquanto seres humanos se dá sozinho e se dá isolado em algum lugar físico. É ilusão pensar que nós, enquanto seres humanos, não precisamos nos relacionar com o outro para nós entendermos quem de fato é Deus. Porque existe um filósofo que traz uma ideia muito bonita, que é o Emmanuel Levinas, quando ele diz que Deus é o outro. Porque é com o outro em que a gente encontra o pior de nós mesmos, mas que se nós olharmos de uma maneira mais profunda, é com o outro que nós também encontramos a Deus. É no olhar com o outro, é no sorriso do outro, é no abraço do outro, que nós vamos encontrando o contato com essa divindade. E é o outro que nos testa. É o outro que nos prova, é o outro que nos provoca no trabalho, é o outro que solta uma indireta na família, é o outro que está a todo momento catucando as nossas feridas, e é catucando as nossas feridas que nós vamos entender que nós somos feridos. E a partir do momento que nós entendemos que nós somos feridos, é que nós podemos, de fato, nos curarmos. Então nós precisamos entender que a doutrina espírita e Jesus, eles trazem uma outra proposta. Eles trazem uma outra visão sobre a vida social. E é por isso que a gente vai recorrer ao questionamento de número 766 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: a vida social está na natureza? E os Espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Ou seja, eles não estão enrolando, eles não estão dando nada que não possa ser levado aqui ao pé da letra. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, quem é, na natureza, aqui no planeta Terra, que detém a faculdade da palavra e da linguagem? É o ser humano. Por quê? Porque Deus, como aqui diz, fez o homem para viver em sociedade. E aí na pergunta seguinte, Allan Kardec faz o seguinte questionamento: é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? E eles vão dizer: sem dúvida. Ou seja, se isolar absolutamente enquanto monge, enquanto acreditando num crescimento espiritual a partir do isolamento, é contrário à lei da natureza? O que é que eles vão dizer? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade, e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente.
E é interessante que existe uma mensagem que a gente vai se aprofundar um pouco mais no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, que existe um espírito que diz que o isolamento, esse isolamento na perspectiva de alcançar uma evolução espiritual, é semelhante à embriaguez. Ou seja, a gente nega a realidade que a gente vive, como se a gente tivesse embriagado, como se a gente tivesse perdido os nossos sentidos, e aí como é que a gente vai crescer? Sem nos deparar com a realidade que nos testa e que nos prova, como é que a gente vai evoluir? Sem nos deparar com aquela pessoa que vive no trabalho da gente e que faz questão de dizer uma coisa para a gente todos os dias para testar a nossa paciência, como é que a gente vai crescer? Como é? E aí a gente vê que a vida de Jesus é a vida de um exemplo de alguém que vivia na cidade. De um verdadeiro cidadão com ações extremamente políticas, porque ele entendia o impacto que a ação dele tinha na vida das outras pessoas, e ele fazia todos aqueles que estavam com ele pensar sobre o impacto que as ações delas tinham na vida das outras pessoas. Quando ele dizia, vai, não peques mais, não era só para aquela pessoa se curar dela mesma, mas também para que ela não fizesse mal para ela mesma e para os outros que vivem com ela. Então Jesus, ele entende o seu papel político na sociedade e ele se comporta enquanto um cidadão. E Jesus viveu poucos momentos de isolamento total. O momento mais característico é o momento em que ele viveu 40 dias no deserto e ali ele retorna para o início da sua missão na terra. Mas Jesus não acreditava que ele precisava passar toda a sua existência isolado em algum lugar, acreditando que ali ele iria atingir a sua condição máxima de conexão com Deus. Jesus se preparou no isolamento para viver as realidades e as durezas da vida na terra. Jesus vivia com os doentes, Jesus vivia com as prostitutas, Jesus vivia com os pobres, com aqueles marginalizados, Jesus vivia com toda a sociedade, Jesus vivia com os ricos, com os doutores da lei, com os intelectuais. Jesus nunca fugiu de uma convivência na terra, apesar de as pessoas que viviam com Jesus testarem ele profundamente. Era o doutor da lei que chegava e perguntava, tentando testar. Foi na situação da mulher adúltera, que chegaram várias pessoas e disseram, apedreja ou não apedreja? E é assim que a gente se depara na vida. A gente está numa situação em família, que alguém cometeu um erro, a gente se depara da mesma situação, apedreja ou não apedreja? E a gente precisa entender, qual é o meu impacto do que eu disser, de apedrejar ou não apedrejar, na vida daquela pessoa? Qual é o impacto da minha ação na vida com as pessoas, na minha família, na minha casa, no lugar que eu vivo, nos lugares em que eu transito? Qual é o impacto da minha ação no supermercado? Qual é o impacto da minha ação em todos os lugares? Porque, de fato, nós somos seres políticos e nossas ações influenciam tanto para o bem quanto para o mal. Nós temos também um exemplo de Paulo de Tarso, que precisou passar 3 anos no deserto para se preparar para a sua vida. Mas era para se preparar para uma vida na realidade dura da carne, em que muitas vezes ele foi apedrejado, ele foi humilhado, ele foi violentado. Então a vida que nos convoca o Evangelho e a vida que nos convoca a doutrina espírita, não é uma vida em que nós acreditamos que trancados dentro de um círculo religioso, ou trancados dentro de uma casa espírita, ou trancados dentro de uma igreja, ou trancados dentro de um monastério, é que nós vamos crescer, porque a evolução do ser humano se dá na troca e no convívio uns com os outros. Jesus nunca se afastou na vida na terra. Jesus estava nos casamentos, Jesus começou a sua vida numa festa, sua vida dos milagres numa festa. Então, a questão é como Jesus estava nessa festa. Qual era a postura dele enquanto cidadão político naquela festa e conectado com as leis divinas. Então, o problema não é nós trabalharmos na vida na terra, o problema não é nós constituirmos uma família, mas como é que nós vivemos essa vida aqui na terra? Como é que nós estamos vivendo? E é por isso que Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, nos diz que a atualidade necessita urgentemente de um Jesus descrucificado.
E aqui a gente traz, se alguém quiser consultar em outro momento, que no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, dos versículos 29 a 45, Marcos faz uma narrativa muito interessante, que aqui a gente não vai poder destrinchar pela função do tempo, mas que é interessante a gente ver o quanto a vida de Jesus era movimentada. Porque dos versículos 29 a 45, Jesus sai da sinagoga, vai para a casa de Simão Pedro curar a sogra de Pedro. Depois ele fica ali na porta da casa da sogra, curando as pessoas que foram chamadas para Jesus curar. Depois ele sai da cidade, vai para o deserto orar, ou seja, o isolamento de Jesus é um isolamento de preparação. A vinda à casa espírita é um isolamento de preparação. A ida à igreja é um isolamento de preparação, em que a gente vai, retoma para o nosso quarto interno, para o nosso mundo interno, para a gente viver os desafios na vida em sociedade. E aí depois que ele sai do deserto, ele vai aos outros lugares, vai às povoações vizinhas, aí ele prega nas sinagogas, depois ele vai para algumas cidades e não permite ele ficar nas cidades, e aí ele vai pregar nos entornos das cidades. Então a vida de Jesus era uma vida completamente movimentada, assim como a vida de Sócrates também era uma vida completamente movimentada. Então, eles não ficavam parados na sua vida, porque eles acreditavam e eles tinham a consciência do seu dever enquanto cidadãos. E é por isso que a gente recorre à mensagem O Homem no Mundo, de um espírito protetor na cidade de Bordeaux, em 1863, que está presente no Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui a gente vai trazer alguns trechos dessa passagem para a gente refletir sobre a nossa estada enquanto seres humanos aqui no mundo. E ele vai dizer: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis de sociedade, onde estáis condenados a viver. Ou seja, o que é que o Espírito diz? Não ache que porque a espiritualidade pede que nós vivamos uma vida de prece, que nós vivamos uma vida de oração, que nós precisamos viver uma vida mística no sentido de que nós fujamos da lei da sociedade. Porque para a doutrina espírita, a lei de sociedade é uma lei divina, não é uma lei dos homens. E ele vai dizer: não, vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens. Ou seja, nós não precisamos viver uma vida mística, uma vida isolada, uma vida no alto da montanha. Aqui ele diz: viveis como vivem os homens de vossa época. E ele continua: nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Ou seja, como é que a gente iria praticar a caridade com alguém se a gente viveria sozinho? Como é que a gente vai praticar a caridade se a gente está isolado e a gente não entra em contato com ninguém, a gente não fala com ninguém, porque a gente acredita que a gente está em profunda conexão com Deus? E qual é o lema da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Só a caridade se houver convivência. Só a caridade se houver o outro para a gente dar alguma coisa, para a gente oferecer alguma coisa, para a gente amar, para a gente também ter os outros sentimentos aí todos. Então só existe caridade e só existe salvação, porque fora da caridade não há salvação, se existe relação humana, se existe relação uns com os outros. Aquele, pois, segundo o Espírito protetor, aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de se aperfeiçoar. Então, qual é o mais poderoso meio de se aperfeiçoar? É a vida com as pessoas, uns com os outros. Não tendo de pensar senão em si, a vida de um egoísta. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Espírito protetor aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Não tendo de pensar senão em si, no narcisismo e no egoísmo, a vida daquele que se isola enquanto tentativa de crescer espiritualmente é a vida de um egoísta. É a vida daquele que só pensa em si e deixa de pensar no outro. Então a gente precisa entender que fora da caridade não há salvação, mas fora da caridade também não há como a gente excluir a relação humano com o outro.
Mas como é que a gente pode pensar tudo isso, de entender que o espírita cidadão é aquele que se propõe, enquanto verdadeiro espírita, reconhecido pela transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar suas inclinações, como é que esse espírita pode agir enquanto cidadão, enquanto aquele que reconhece o seu papel político na sociedade e o seu impacto, se hoje, de fato, nós estamos sendo privados por necessidade de uma vida eminentemente social? Como é que a gente pode pensar isso? Porque o isolamento social não é um isolamento voluntário, como o isolamento de um monge, de uma freira ou de um padre. O nosso isolamento é um isolamento necessário. É um isolamento por vezes forçado, porque muitas vezes queríamos aí estar andando nas ruas e nós estamos agora começando a de fato valorizar o poder de um abraço, a valorizar uma conversa com o outro, porque a gente precisa ainda, na nossa condição de seres humanos, perder para a gente ter a noção do que é o valor de certas coisas. Estava pensando hoje o quanto estou sentindo falta de conversar com outras pessoas assim, falando sem estar digitando no celular, mas que é necessário que nós pensemos sobre isso. Porque hoje, todos nós, e aí não é só o Brasil, não é só a Itália, não é só a Coreia do Sul, é o mundo inteiro sendo convocado a voltar para um lugar que estava abandonado, que se chama a nossa casa. E eu estava assistindo uma live antes de ontem, que um sacerdote do judaísmo, ele estava dizendo que o convite agora em que nós recebemos é o convite de repovoar a nossa casa. Na nossa vida da loucura diária de conseguir a felicidade através dos bens materiais, a gente deixava de estar em casa. A gente não sabia o que era mais compartilhar as refeições, a gente não sabia mais o que era conviver um com o outro, a gente se esquecia, inclusive, de muitas questões que nós temos com as outras pessoas que moram dentro da nossa casa, porque nós, no movimento de fuga também, de fuga psicológica, nós trabalhávamos cada vez mais, estávamos cada vez mais fora de casa, e esse espaço estava ficando cada vez mais vazio, mas agora nós estamos sendo convidados a fazer um outro movimento. E é um movimento em que a vida chama: volta para a tua casa. Descobre a tua casa que se tornou um espaço estranho para tu. Descobre as pessoas que estão na tua casa que se tornaram estranhas para tu, apesar de serem tão familiares. E de a gente entender que o exercício de ser cidadão e de ser cidadão espírita começa dentro da nossa casa. Repovoando a nossa casa, voltando à convivência com a nossa casa, a gente não vai acreditar que vai ser uma convivência sem conflitos. A gente não vai acreditar que vai ser uma convivência perfeita, mas é pelos conflitos, é pelas desavenças. É quando um quer uma coisa para almoçar e o outro quer outra e o outro quer a outra. É quando um diz que vai ter que lavar a louça e o outro vai ter que fazer isso e vai ter que fazer aquilo. É às vezes na briga, no conflito, mas é também nos momentos de felicidade, de alegria, de brincadeira, que a gente vai descobrindo que o outro é primordial para a nossa existência aqui na Terra. E que a nossa família, que nós havíamos abandonado no nosso profundo egoísmo de conseguir apenas a nossa felicidade, sem olhar para o outro, é que a gente agora está sendo obrigado a olhar, a repovoar a nossa casa, a reconstituir o nosso lar. E aí a gente pensa que o que de fato nós estamos vivendo não é um isolamento social, mas um distanciamento social necessário. Porque nós nunca estivemos tão conectados como nós estamos hoje através da tecnologia. É através disso aqui que nós conseguimos manter a nossa relação com as outras pessoas. Então nós não estamos isolados. Nós estamos conectados, mas conectados de uma outra maneira. Porque a cidade hoje, o planeta, os países e o mundo se encontram na internet, se encontram no celular. E qual é o uso
que eu, enquanto ser político, enquanto cidadão que entende o meu impacto na sociedade, está fazendo do celular? Que uso eu estou fazendo das redes sociais? Estou usando as redes sociais para disseminar o medo, para disseminar o terror, para disseminar a inquietude que já existe de tamanha forma no coração das pessoas? Eu estou usando as minhas redes sociais para disseminar informações falsas, para disseminar aquilo que nós estamos tão desesperados para resolver, mas que a gente tem que entender que esse é um momento que ninguém sabe lidar, mas que nós precisamos inventar juntos como lidar com esse momento. Então a gente precisa entender que até o uso que nós fazemos da tecnologia é também um uso político. Não político partidário, e a gente deixa muito claro isso, mas do político enquanto ser humano que reconhece o impacto das suas ações na vida do outro. Então, qual é o impacto da mensagem que eu mando, da ligação que eu faço, da ligação que eu deixo de fazer? Qual o meu impacto na vida do outro? E qual o meu lugar, enquanto espírita, nesse mundo que está vivendo esse caos? Primeiro que o lugar do espírita não é um lugar de perfeição, e a gente vai entender que nós não precisamos ser os seres evoluídos, que não se inquietam, que não se angustiam com a situação, porque nós muitas vezes vamos chorar, nós muitas vezes vamos nos irritar com o isolamento, nós muitas vezes vamos nos deparar com essa casa interior também, que está muito bagunçada, que está muito desestruturada, mas o nosso lugar do espírita é aquele lugar daquele que deixa de olhar um pouquinho para si e também vai olhar para aqueles que estão ao seu redor, que vão olhar para as suas famílias, que, se puderem, vão olhar para aqueles que estão nos presídios em condições insalubres, que muitas vezes não têm um sabonete para lavar as mãos, enquanto item de proteção básica para a pandemia que nós estamos vivendo. Nós vamos olhar para aquelas pessoas na rua e pensar, mas se não existe mais ninguém andando na rua, quem é que dá o dinheiro àquele mendigo que precisa para comer? Quem é que dá? E a gente lembra de uma situação que aconteceu recentemente conosco, que nós estávamos parados, ainda num momento um pouquinho antes desse isolamento social, e que chegou um senhor que mora na rua, e ele abriu uma lixeira de um restaurante, e ele pegou um copo que estava com refrigerante e bebeu desse copo que havia sido bebido por outra pessoa. Ele violou uma regra básica de higiene. Mas ele violou porque existia outra necessidade muito maior, que era a necessidade do alimento. Então as pessoas, elas correm muito mais riscos porque elas não têm o que comer, e elas vão ter que comer do que o outro comeu. E será que elas sabem do risco que correm? E às vezes, até sabendo, elas sabem que o risco maior delas é morrer se elas não comerem aquilo. Então nós precisamos começar a olharmos uns para os outros, dentro de casa, fora de casa, e de começar a agir pensando nas outras pessoas, e de entender que o lugar do espírita, mesmo enquanto esse lugar de viver em sociedade, de crescer em sociedade espiritualmente, é também o lugar de ficar em casa. Porque ficar em casa é um ato profundamente político de reconhecer que é ficando em casa que eu diminuo as possibilidades de outras pessoas contraírem a doença. De entender o meu impacto que ficar dentro de casa também tem. De reconhecer que é ficando em casa que eu posso contribuir para uma evolução mais lenta e gradual da doença. E assim, para a gente finalizar, a gente vai lembrar o momento em que Jesus se encontra com Zaqueu, aquele publicano muito rico, com muitas condições financeiras, e o que é que ele diz a Zaqueu? Zaqueu, te prepara, que hoje eu vou jantar na tua casa. Hoje eu vou jantar na tua casa. Faz aí o jantar, convida as pessoas, os teus amigos, a tua família, que hoje vai existir um banquete, que hoje vai existir uma grande festa na tua casa. E nós precisamos, nesse momento, em que antes nós não estávamos vivendo em casa, mas agora nós estamos,
nós precisamos chamar Jesus para jantar na nossa casa. E nada mais belo e nada mais bonito do que a metáfora de um jantar e de uma refeição em que todos, juntos à mesa, falam sobre o amor de Jesus, que todos juntos à mesa compreendem o seu papel político na sociedade, que todos juntos na mesa se restabelecem para depois, em um outro momento, voltarem à vida socialmente mais ativa. Jesus vai jantar nas nossas casas hoje, se nós permitirmos. Que nós possamos preparar o melhor banquete. Que nós podemos reunir a nossa família, que nós possamos nos vestir das melhores roupas espirituais, porque é com Jesus jantando conosco em nossa casa que nós vamos conseguir ascender espiritualmente. E Jesus janta em casa e ele vai vendo as briguinhas que às vezes tem no jantar, a picuinha que tem aqui e ali, mas ele reconhece que é por isso que nós crescemos. É pelo conflito, é pelo mal entendido, é por aquilo que não ficou bem resolvido que a gente está tendo a possibilidade agora de resolver, tanto conosco quanto com os outros. Então Jesus vem jantar nas nossas casas e nós precisamos entender que é jantando nas nossas casas que nós seremos outros cidadãos, que depois que nós pudermos sair de casa, nós vamos agir diferente com as outras pessoas, nós vamos abraçar mais profundamente, nós vamos beijar mais profundamente, nós vamos olhar para o outro de uma outra maneira, mas isso não significa que nós não estejamos conectados, pois como nós dissemos no início da nossa palestra, o pensamento tem uma força que nós não imaginamos, e nós precisamos descobrir a força desse pensamento. E para finalizar, nós trazemos uma frase do Espírito Joana de Ângeles no livro Jesus e a Atualidade, em que ela diz: "Sê tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras". Que sejamos nós as lâmpadas nesse momento de escuridão e que sejamos nós a entender e a pensar sobre como a nossa vida e como as nossas ações impactam na vida um do outro, sempre guiados pela ética do amor de Jesus e pela ética do amor desse Pai que é Deus e que nos guia em todos os passos da nossa vida. Então que nós possamos reavivar o nosso amor e repovoar a nossa casa de fora e a nossa casa de dentro, que está precisando de muita limpeza e arrumação, mas que estamos tendo a oportunidade de limpar as emoções que ainda existem dentro de nós e não estão muito bem organizadas. Então, muita paz para todos e que esse desafio possa ser vivido da melhor forma possível. Não sem angústias, mas sabendo que Jesus está conosco em todos os momentos. Muita paz.